Exatamente, o apóstolo Paulo, Landa, prega o pretérito perfeito, algo que foi feito e foi consumado. E o religioso prega o pretérito imperfeito, algo que foi feito e não foi consumado ainda. Simples assim. E aquele versículo poderosíssimo, Romanos 8, quem poderá nos separar do amor de Deus? É difícil encontrar um pastor que entenda esses versículos de Romanos 8. Eles não sabem o que é o amor de Deus. Agora, que é poderoso né? Quando você entende que o amor de Deus ali é o perdão, quem poderá tirar o perdão de Deus dado por Cristo na cruz? Isso é o que o apóstolo Paulo quer falar. Nem anjos, nem potestade, nada. Só que a leitura é feita errada. Se a leitura é feita errada pelo fazer do homem, o entendimento não vem. Tem que se fazer a leitura certa, com as peças certas, com o fundamento certo, senão não tem como. Agora, que é poderoso né? Romanos 8 ali, quer dizer, apesar que tudo que o apóstolo Paulo escreve é poderoso, quando se entende, né? Começa a se entender. Aí o religioso lê aquele versículo, olha que bonito, o amor de Deus, olha que coisa linda. Chega até a chorar, mas não entendeu. Não entendeu o versículo. Mas que eles choram, fica bonito, não fica? É igual aquele outro, de que adianta eu dar meu corpo para ser queimado e não tiver amor? É lindo. Agora pergunta se entenderam. Não, não entenderam. Com certeza não. A gente pode dizer que o amor ali está caracterizado no perdão, né? E o perdão, como o Mário sempre disse muito bem, é uma perda grande, que foi feita na cruz. Aí você vai para 1 João 4,10 e fala, nisto está o amor. Aonde? No, na perda, no perdão. Aí quando você entende que o amor é o perdão, aí fica fácil a compreensão, né? Ame o próximo como Deus te ama. Aí fica tudo fácil. Aí o véu é tirado. Aí você consegue fazer a leitura correta. Jonathan, o que era impossível a lei porque estava fraca pela carne, Deus enviando seu filho, né? Que lei? Que lei que está falando? É imerecido porque o homem não ia conseguir. Era impossível a lei porque estava fraca pela carne. É aquela história. Tem um texto que fala de novo de manga. Aí o cara tem manga de fruta e manga de camisa. E o texto é para ser lido como manga de camisa, porque foi o Clodovil que escreveu. O assunto ali são panos e retalhos e não frutas. Só que algumas pessoas entendem que ali está falando de manga de fruta. Então entender como se estivesse falando de manga de fruta é como se estivesse lendo a velha aliança. O entendimento é cegado, porque o texto, a compreensão do texto, está falando de Clodovil, manga de camisa. Como que eu vou ter a compreensão correta do texto? Nunca vou ter a compreensão se eu estou lendo manga de fruta. Então, ler o texto como manga de fruta é ler a velha aliança. E converter tudo a Cristo seria representado por ler o texto certo, manga de camisa. É impossível, é possível ler, por exemplo, um texto em inglês e alguém me disse que table, que é mesa, é janela. E o texto fala de table de mesa. O texto todo está falando de uma mesa. E eu estou lendo o texto todo como se fosse uma janela. Tem como eu ter a compreensão certa do texto? Claro que não, eu vou ler tudo errado. O meu entendimento vai ser cegado. Mas quando eu converter tudo para table de mesa, aí eu vou ter a compreensão correta do que o texto quer me falar. Está falando de uma mesa, não está falando de uma janela. O Renê, a gente poderia até ler João 3,16 da seguinte forma: porque Deus perdoou o mundo de uma maneira que deu o seu Filho. O perdão de Deus foi de que maneira? Dando o seu Filho. Para que todo aquele que acreditar, empreender crédito nesse perdão, nesse amor, não pereça, não morra como alguém mal amado, mas viva eternamente como filhos amados. Porque o amor é o perdão.
A graça de Deus é o amor de Deus, é o perdão de Deus. Amor, graça e perdão são a mesma coisa, que se aplicam de formas conotativas, de formas diferentes, que se conotam de forma diferente, dependendo do texto onde ela está inserida. Dependendo de quem está falando e para quem está falando, é usado o termo amor. Dependendo do público, é chamado de perdão. Dependendo do público, é chamado de graça. A gente pode interpretar aquele texto que diz que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem não perdoa não conhece a Deus, porque Deus é perdão. Deus é o próprio amor. Deus é o próprio perdão. Como assim Deus é perdão? Sim, porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. O que de fato reconciliou não foi o sacrifício físico, foi o próprio Deus que estava em Cristo abraçando o mundo. Porque reconciliar é trazer para perto, é reaproximar, é religar. Então, nisso consiste o amor de Deus. Isso é, nisso consiste o perdão de Deus.